É simplesmente impossível não abordar hoje as cenas divulgadas nos últimos dias do punhetaço que se deu na Universidade de Santo Amaro. Uma universidade particular. A gente viu aqui, eu imagino que você tenha visto também, cenas de estudantes universitários de medicina, primeiro se masturbando, correndo ao redor de uma quadra de vôlei durante um jogo de vôlei e depois na arquibancada para jogadoras de vôlei do time feminino. E aí, o que acontece é que isso parece ser muito maior do que parecia no começo. Essas cenas elas foram gravadas entre final de abril e começo de maio desse ano, mas só vieram à tona agora e têm causado uma enorme repercussão e uma grande indignação, porque simplesmente são cenas degradantes. A universidade se pronunciou sobre esse caso e eu quero ler a nota da universidade porque, bem, não me parece que corresponda tão bem assim aos fatos como eles querem dar a entender aqui. Vamos ler junto a nota que depois eu quero pensar algumas coisas sobre a situação. Então diz o seguinte aqui. A Universidade de Santo Amaro, Unisa, informa que, na manhã de hoje, dia 18 de setembro, sua reitoria tomou conhecimento de publicações em redes sociais divulgadas durante o fim de semana de 16 e 17 de setembro, contendo gravíssimas ocorrências envolvendo alunos do seu curso de medicina. De acordo com tais vídeos, alguns alunos, todos do sexo masculino, executaram atos execráveis ao se exporem seminus e simularem atos de cunho sexual durante competição esportiva envolvendo estudantes de medicina da Unisa e de outra universidade realizada na cidade de São Carlos. Assim que tomou conhecimento desses fatos, mesmo tendo ocorrido fora das dependências da Unisa e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições, a instituição aplicou sua sanção mais severa prevista em regimento ainda nesta segunda-feira, dia 18, com a expulsão dos alunos identificados até o momento. Parece que foram 6 expulsos até agora, embora tenha bem mais alunos nessas imagens. Considerando ainda a gravidade dos fatos, a Unisa já levou o caso às autoridades públicas, contribuindo prontamente com as demais investigações e providências cabíveis. A Unisa, instituição com mais de 55 anos de história, repudia veementemente esse tipo de comportamento completamente antagônico à sua história e aos seus valores. Então, uma nota de ontem, do professor Dr. Eloy Francisco Rosa. Eu tô com uma reportagem aqui que eu vou pôr no comentário fixado para vocês, da revista Fórum, e que mostra que isso aqui não é tão incomum assim, na verdade é uma tradição nesses jogos entre alunos de medicina, e a cena da volta olímpica, como eles chamam aí, também não é algo incomum. Então, assim, a única coisa que é diferente nessa cena aqui não é o fato de ela acontecer, mas é que tenha vindo a público e a gente tenha visto essas cenas. Porque, aparentemente, isso é comum. Aqui na reportagem da revista Fórum tem várias cenas envolvendo tanto homens quanto mulheres, homens mostrando pênis, mulheres mostrando a bunda, e aí o negócio parece meio corriqueiro. Já no portal Metrópolis também tem uma outra reportagem sobre esse caso, e aí um aluno da universidade, ele se pronunciou anonimamente sobre essa história e diz o seguinte aqui, olha: tava todo mundo zoando, não tem nada a ver com bater punheta, a ideia era mostrar o pau para a torcida rival. Isso é normal em jogos de medicina. Jogo de medicina é como se fosse um outro universo. A gente sabe separar as coisas, ninguém vai sair fazendo isso por aí. Numa entrevista para a Globo News, a promotora de justiça Fabiana Dalmas fala sobre isso, É interessante o ponto de vista da promotora. Essa atitude mostra uma postura misógina, violenta, de estudantes de medicina que são responsáveis pelo cuidado. Isso é assustador. E sim, infelizmente, a gente verifica a prática de um crime. Há indícios ali de prática de importunação sexual. A naturalização da violência de gênero é um fenômeno. Muitas vezes, as vítimas não se percebem como vítimas. Elas acham que foi brincadeira de mau gosto, mas as imagens são bem claras no sentido de que houve uma prática violenta. Uma violência que não apenas ofende a dignidade sexual das mulheres que estavam lá, mas de toda a coletividade, podendo inclusive ensejar dano coletivo. Essas afirmações aqui, tanto a nota da Unisa, quanto esse aluno anônimo que fala que, bem, tá tão brincando ali, é zoeira, não, ninguém leva a sério esse negócio, quanto da promotora, nos mostram um fenômeno bastante revoltante e intrigante, porque, em primeiro, a gente percebe ali como há essa cultura da provocação entre os times e que isso adota uma linguagem que é de violência de fato, quando você mostra um genital para os demais, isso aqui demonstra poder, demonstra humilhação do outro, Então, assim, tem a ver com depreciar o outro, tem a ver com humilhar a outra pessoa e outro grupo.
Mas mais do que isso, a gente fala aqui, gente, de alunos de medicina. A gente fala de pessoas aqui que no futuro próximo, daqui a alguns anos, essas pessoas serão pediatras. Elas vão cuidar do seu filho, da sua criança, da sua menina, do seu menino, bebê. Pessoas que serão ginecologistas, né, que vão cuidar de uma mulher. Então, assim, a gente viu recentemente a cena de um anestesista que estuprou uma paciente durante um parto, e muita gente se perguntava, né, como isso é possível? Como é possível que ninguém tenha visto? Como é possível que um cara vá e faça isso, sabe, descaradamente? Daí você volta para essa cena, que são cenas chocantes de fato, né, dos caras correndo, sabe, segurando o pênis. Quando você olha essas cenas, você percebe como as coisas estão interligadas. Essa linguagem de violência, essa postura violenta, essa postura sexualizada e de opressão dos demais. Porque ali a ideia era constranger jogadoras de vôlei, também alunos universitários, era constranger a audiência, a outra plateia, os adversários, ou seja, você tinha ali uma expressão de poder e de humilhação dos outros. A nota da universidade, ela não parece tão honesta assim, porque como diz o aluno ali, como a gente via em outras cenas, isso não é incomum, isso não é raro, não é algo que aconteceu só agora, um fenômeno isolado e que nunca se deu antes. Aparentemente é algo que acontece frequentemente nesses jogos entre universidades, com alunos de medicina. E aí, outro fator que a gente tem que considerar, como eu falei, além dessas pessoas, né, que um dia vão ser cuidadores dos demais, que vão, sabe, proteger a saúde das pessoas e que vão ter acesso ao corpos de outras pessoas, de mulheres também. Além desse fator, você também tem um recorte de classe nessa história, né? Porque uma mensalidade de um curso como esse facilmente chega a 10 mil reais ou mais. Então, assim, a gente fala de um segmento da sociedade, de uma classe alta brasileira, alunos que vêm de famílias, possivelmente famílias abastadas, e que demonstram um completo desprezo a normas sociais mínimas civilizatórias de comportamento. São pessoas que simplesmente acham que estão acima da lei, que estão acima da moralidade, que estão acima de, sabe, da civilidade. Se a gente fosse fazer aqui o advogado do diabo, a gente até poderia dizer, mas são jovens, são adolescentes, sei lá, 18, 19 anos, ainda estão em formação, né? Ainda estão aprendendo a lidar com as regras da vida, né, da vida adulta, mas não sei se é uma desculpa que cola, para ser bem sincero. A gente pode pensar que no futuro, né, sei lá, daqui 10, 15 anos, eles vão olhar com vergonha o que eles fizeram na universidade. Pode ser que isso aconteça. A gente falou muito sobre isso ao longo dos últimos meses também, né, sobre como as pessoas mudam e elas revisam o que elas já fizeram, elas revisam posições que elas tiveram no passado e como é aceitável que as pessoas mudem. Mas o caso não é esse, o caso é de adultos já, ou seja, já estão na universidade, já estão se formando para uma carreira que realmente são inconsequentes e perpetuam práticas que são depreciativas, humilhantes, que são misóginas em sua essência. E aí a pergunta que sempre volta também, né, é que tipo de formação moral que esses jovens têm? O que eles aprenderam na sua formação? Que tipo de valores foram passados para esses jovens para que eles façam isso sem qualquer tipo de peso na consciência? Porque aí também entra o caráter de independência intelectual, de autonomia, de você, sabe, não seguir a manada, de você pensar diferente do que os outros fazem, né? Porque se você está lá no grupo e está todo mundo fazendo aquilo ali, há uma tendência natural, até para você se inserir, para você se sentir integrado, é você repetir o comportamento da galera, repetir o comportamento do coletivo. Mas, é sério, não há ali pelo menos uma meia dúzia de jovens desses grupos aí que não param assim, cara, não vou fazer isso, é ridículo isso. Até parece que eu vou me expor desse modo, até parece que eu vou fazer isso contra, sabe, os adversários, até parece que eu vou fazer isso em público, que ridículo, nada a ver. Como diz a promotora também nessa entrevista, possivelmente é um crime. Então, assim, além da punição que eles receberam da universidade, de serem expulsos, né, alguns até agora, né, que foram expulsos, além de serem expulsos da universidade, eles podem também ser indiciados criminalmente por importunação sexual. Então, assim, a situação ali é inaceitável, é desprezível, é, sabe, repugnante, é vergonhoso, é nível vergonha alheia, mas também aquele ponto inaceitável. Mas eu quero ouvir de você o que você pensa sobre essa história, se você viu essas cenas. Eu vou pôr aqui as reportagens da revista Fórum, que mostra outras cenas também tão problemáticas quanto, de mulheres também fazendo isso, e aí, como diz ali a promotora também, é o tipo de violência que muitas vezes até a vítima reproduz, porque também acha que é normal, não, zoeira, brincadeira, não é tão sério assim. Tem a reportagem da revista Fórum, vou pôr do Portal Metrópolis, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, porque realmente é algo bem constrangedor, é algo incômodo e que nos faz pensar, né, tipo, cara, serão médicos no futuro, né?
E depois não surpreende também quando você pensa, né, na pandemia, tanto médico negacionista, tanta gente desprezando a vida humana. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força no trabalho. E também confira na Amazon meu livro sobre falácias lógicas e argumentação chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Está com desconto por lá, vá lá, confira e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.